Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material muito interessante que tá na banca e que eu acho que você deve pegar. Esse é o problema, né? Vocês sabem que vocês vêm assistir aqui o programa e muitas vezes eu acabo fazendo vocês comprarem coisas que vocês não estavam imaginando. Mas é que eu quero que vocês leiam coisas boas, cara. A ideia aqui é sempre ajudar, tá? A ideia aqui é ajudar. E eu acho que ler coisa boa é sempre bom. Eu tive um prazer enorme de leitura com várias coisas e eu quero que as outras pessoas leiam, né? Coisa boa a gente tem que propagar. E o Desafio de Kamandi volume 1, sim, volume 1, vai haver um volume 2. Chegou às bancas totalmente desconhecido pra mim, tá? Um material que eu não fazia ideia do que era. E que grata surpresa que é isso aqui. Confesso que comprei basicamente pela capa. Já falei aqui em 500 vídeos, tá? É como tem uns 800 programas, então devo ter falado em 500 vídeos. Que eu não gosto de spoilers, não gosto... Eu gosto de me inteirar ao mínimo às vezes sobre algumas sagas, sobre alguns títulos. Só ter uma vaga ideia do que é o material. E confesso que o Desafio de Kamandi eu não fazia ideia do que era. Mas eu vi uma capa totalmente espetacular. Não resisti e falei... Porra, vou comprar essa porra, cara. E acabei comprando. Que grata surpresa, um material incrível, fantástico e que traz pra gente muita história, tá? História mesmo, e aí vai rolar aqui toda a explicação do que afinal de contas, o que é então essa bodega Desafio de Kamandi? Bom, Desafio de Kamandi a gente tem que voltar para os anos 70, tá? Mais precisamente para 1972, quando a DC estava tentando conseguir os direitos do filme Planeta dos Macacos. Ela queria ser a responsável pelos quadrinhos de Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos eu espero que você tenha assistido, pelo menos tenha assistido o filme. A trilogia nova é sensacional, é muito boa, mas espero que você tenha assistido o original, que é um filme incrível, cara. É algo assim, completamente surreal. É surreal mesmo, é fantástico. O livro também é impressionante, é um material muito bom, tá? Recomendo muito a leitura do Planeta dos Macacos, que tem coisas bem diferentes do filme. E também vale muito uma conferida. Mas em 1972, a DC queria, obviamente, se apropriar disso. Era um material incrível, que devia estar chamando a atenção de todo mundo. Era ficção científica, uma coisa que não era... Lógico que existia muita literatura, existia muito filme, mas algo nesse nível, nessa grandiosidade e nessa popularidade não era tão comum. Então nada mais interessante do que fazer um quadrinho sobre isso. Mas não conseguiram. O que a DC fez? Chamou um carinha assim... pouco importante no mundo dos quadrinhos, chamado Jack Kirby. Cara, Jack Kirby é provavelmente o cara mais importante do mundo dos quadrinhos, tá? É nesse nível. Embora a gente tenha um grande chamariz por conta do Stan Lee, que é sim um cara muito importante, entre outros, né? Inclusive os mais modernos, que a gente vai passar por Alan Moore, Grant Morrison, entre outros desses caras. Mas Jack Kirby é um cara que realmente fez um trabalho assim completamente fundamental nos alicerces do mundo dos quadrinhos, porque ele trabalhou na Marvel e na DC desde os anos 40. Ele é o criador de dezenas, para não dizer centenas de personagens, e não é aquele personagem secundário, não, cara, o cara participou da criação, porra, de praticamente metade do universo Marvel. Os X-Men, é Jack Kirby, o Hulk, Jack Kirby, Quarteto Fantástico, Jack Kirby, o Pantera Negra, Jack Kirby. Porra, aí tu vai pra DC, aí tu tem os Novos Deuses, tu tem o Darkseid, tu tem o Kamandi, tu tem uma porrada. É muito personagem, tá? E é muito personagem grande, é muita gente importante. Os Vingadores, Jack Kirby, é nesse nível, tá? Então, esse cara monstruoso, desenhista e roteirista, foi incumbido da missão de... Porra, vamos fazer um quadrinho assim de ficção científica seguindo os moldes de Planeta dos Macacos? E essa missão caiu com uma luva na mão de Jack Kirby, que era um cara que gostava de brincar com o imaginário, com ficção científica, com coisas impossíveis e realmente usar a criatividade dele de uma maneira que poucos fizeram no mundo dos quadrinhos, ainda mais naquela época. Recebendo essa missão fantástica, Jack Kirby inicia um quadrinho chamado O Desafio de Kamandi, o Último Garoto da Terra. Um quadrinho que viria a influenciar uma série de artistas no futuro. Seria assim, algo que realmente ia modelar e muito os quadrinhos que a gente vê hoje por toda a influência criada lá no passado. O Desafio de Kamandi durou em torno de 50 e poucas edições, tá? Ele foi publicado de 72 até 78. Kirby não passou todo esse período.
Ele desenhou e escreveu ali mais ou menos até a edição 37, ainda concluiu mais umas 2 e tal, e tem aproximadamente 40 edições escritas e desenhadas pelo Kirby. Em 78 a coleção foi descontinuada e tudo mais, a DC estava seguindo uma série de problemas. Depois o Kamandi viria a aparecer assim, bem ocasionalmente como um personagem em alguma aparição dentro dos quadrinhos. Chegou a ter uma aparição dele dentro de Crise nas Infinitas Terras. Teve também naquela confusão que rolou pré-952 e tudo mais. Apareceu também no multiverso do Grant Morrison, mas aí deixou de ser um personagem com extrema importância. Em 2017, ano passado, foi comemorado o centenário de Jack Kirby. E aí a DC teve a literalmente brilhante ideia de trazer de volta esse material. Um material que muitos cobiçavam, muitos queriam escrever e desenhar para aquilo ali, porque realmente, vamos imaginar, os artistas que já trabalhavam nos anos 70, eles já tinham uma admiração pelo Kirby e devem ter visto esse material com bons olhos naquela época já. Mas tu imagina as crianças e os adolescentes que viriam a se tornar os desenhistas e roteiristas de hoje, se deparando com um material desses que realmente foi revolucionário, mas foi um material também diferenciado da época, e hoje terem a oportunidade de trabalhar em cima disso. Porra, a galera ficou louca, tá? Essa galera realmente foi influenciada pelo Kirby. Kirby, principalmente para os desenhistas, é uma influência absurda, então nada mais justo do que fazer esse tipo de homenagem pro cara. Só que a DC, ao invés de simplesmente lançar um título mensal, ou uma minissérie, ou uma edição especial solta, vaga, qualquer, ela teve, mais uma vez, a brilhante ideia de fazer uma série em 12 partes, em 12 edições, que tinha uma premissa totalmente única, que seria basicamente um telefone sem fio, daqueles que a gente conta uma história e acrescenta alguma coisa no final. A ideia é a seguinte: vamos pegar todo esse rico universo do Kamandi e vão formar duplas, tá? Uma dupla de desenhista, roteirista, e esses caras vão contar uma história dentro do universo do Kamandi, que é extremamente vasto. Eu vou entrar no universo e nos detalhes do Kamandi mais pra frente. Mas a premissa dessa minissérie em 12 partes é justamente fazer o quê? Vão pegar esses caras, eles vão começar a escrever a história. Quando eles forem terminar a história, eles vão botar o Kamandi numa situação totalmente impossível de ser revertida. Tá? Vamos botar ele num enorme perigo, num enorme apuro, na última página. E eles não vão acabar com a história. A história vai continuar na mão de uma outra dupla de desenhista-roteirista, que vão continuar a história a partir dali do jeito que eles quiserem, e no final da sua própria história vão fazer exatamente a mesma coisa. Criar um final daqueles em aberto, extremamente bombástico, para a próxima edição, que vai ficar por conta de uma próxima dupla. E a ideia é essa: a gente ter 12 edições com uma galera extremamente absurda desenhando, escrevendo e criando, solucionando o problema anterior e criando um desafio para a próxima equipe. Então não é só o desafio do Kamandi, é o desafio para a equipe criativa. E isso é genial, cara. Genial, até porque na mão de quem tem esse material, é um material muito bom e que foi sendo trabalhado de uma maneira extremamente original, criativa e interessante. Com toda essa premissa legal, então, porra, já ficou curioso a respeito disso aqui, né? Porra, baseado em Planetas Macacos, material do Jack Kirby, com essa premissa de agora, porra, parece bom, né? Só uma curiosidade a respeito aqui do Kamandi, tá? É um material praticamente inédito no Brasil. Fica a dica pra própria Panini, porra, faz uma coleção histórica, cara, dessas, como tá fazendo da DC, dos Titãs, do próprio Etrigan, do Jack Kirby. Faz uma do Kamandi, vamos ver que merda que dá isso aí, vai que vende, né? Eu gostaria de ver esse material. Aqui no Brasil esse material foi publicado pela Ebal, não de forma integral. As primeiras edições saíram pela Ebal em 1979, depois parou, se eu não me engano, a edição 7. O material não foi pra frente, tá? Então é basicamente inédito no Brasil o Kamandi, a não ser que tenha saído em outro lugar que realmente eu não descobri, até onde eu sei. É um material praticamente inédito por aqui. Nessa edição aqui, a edição número 1, que custa R$ 26,90, com 180 páginas de quadrinhos, trazendo as 6 primeiras edições, portanto, a metade da história, a gente tem
os 6 primeiros desafios. Kamandi, o último rapaz da Terra, o último garoto da Terra, é de um futuro distante, pós-apocalíptico, que aconteceu um evento que a gente não sabe exatamente o que é, que praticamente dizimou a raça humana e deixou os animais no poder. Tá? A história se passa realmente na Terra, num futuro bem distante, e assim como no filme Planeta dos Macacos, os animais tomaram poder, só que aqui a gente não tem só os macacos. A gente tem as tribos divididas e espalhadas pelo mundo, e aí cada tribo tem sua raça. Então a gente tem uma tribo de tigres, uma de gorilas, uma de, sei lá, leopardos, uma de cachorros, e a gente tem misturas entre as tribos e tudo mais. Então a ideia é que os animais agora são humanoides, inteligentes, eles têm tribos e eles estão espalhados pelo mundo dentro de reinos, tribos, governos e seja o que for, com cultura própria, tecnologia própria e tudo mais, dentro de resquícios de humanidade que sobraram e pouquíssimos humanos que ainda existem e são considerados basicamente animais, exatamente, extremamente similar a Planeta dos Macacos. Então, a ideia é seguir por ali. O Kamandi vai ao longo da história percorrer essas tribos dentro do que os roteiristas, né, vão trabalhando. Ele vai acabar viajando pelo mundo, viajando por essas tribos, basicamente tentando sobreviver. A história vai ser justamente a gente acompanhar essa tentativa de descoberta e sobrevivência do Kamandi, que simplesmente vive uma vida normal e descobre que na verdade a vida dele é uma mentira e que ele está nesse futuro, que ele achava que era simplesmente um garoto comum. E nada disso é verdade. E o legal é que também não é explicado nada disso dentro da história. E ele simplesmente se depara com animais falantes gigantes, humanoides, que vão começar a tentar fazer os mais diversos usos do corpo dele, seja para torná-lo um lutador como se fosse uma rinha de galo, seja para fazer experimentos como a galera de laboratórios faz com animais, tudo mais. Toda essa inversão de valores, toda essa inversão de situações, que é uma coisa muito característica do Planeta dos Macacos, a gente vai ver aqui também no Kamandi. Então, para quem é fã de ficção científica, principalmente Planeta dos Macacos, isso aqui é prato cheio. Para quem é fã de um bom quadrinho, bem desenhado, bem escrito, divertido, é mais uma vez um prato cheio. Então é um material muito legal, tá? Que traz coisas bem interessantes, uma leitura extremamente agradável, divertida, e justamente ver essa ideia dos desafios e como o roteirista seguinte vai solucionar aquele problema e desenvolver aquela história a partir daquele ponto, que alguém pode criar um personagem ali, ele vai seguir dali, e justamente eles também têm como objetivo e desafio não só concluir e dar continuidade à história do companheiro anterior, mas também continuar explorando o rico e vasto mundo criado pelo Jack Kirby lá atrás. Então, tem muita coisa boa aqui, cara. Muita coisa boa mesmo. E dentro dessa fantástica, incrível e espetacular lista de artistas, a gente vai ter alguns carinhas como Peter J. Tomasi, Neil Adams, Amanda Conner, James Tynion IV, Bill Willingham, Ivan Reis, entre outros. Porra, esse entre outros eu não gostei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma folheada aqui, vou folhear aqui junto com vocês e vou catar o nome dessa galera aqui, se é que tem aqui nas histórias. Acho que tem sim, tá? Mas ainda tem uma outra coisa muito legal dentro do contexto dessa revista, que é o seguinte. No final da revista, no final de cada um desses desafios, a gente tem uma cartinha do artista da edição anterior, o que deixou em aberto o desafio, tá? Ele vem explicar pra gente como ele foi influenciado. Lógico, as cartas são muito pessoais e muito variadas, mas a ideia é eles explicarem um pouco de como eles foram influenciados sobre aquilo e por que eles trabalharam daquele jeito e como eles tentariam resolver, como eles resolveriam o desafio que eles mesmos deixarem aberto. A ideia também não é criar um negócio impossível e a graça é tentar criar alguma coisa impossível para alguém tentar se virar. Mas eles depois dizem, tá, era impossível, como é que você ia resolver isso então? E tem alguns aqui que são realmente muito bons, cara. Muito legais, tá? O primeiro de todos começa com quem? Com Keith Giffen e Dan Didio. Porra, é muita gente foda junto, tá? Esses dois aqui são dois monstros. E já começa com os caras, pra iniciar toda a história disso aqui.
Depois a gente parte, e já começa muito legal, tá? É uma história que começa realmente muito boa. As histórias são muito divertidas e muito interessantes. Depois a gente parte pro Peter J. Tomasi com Neil Adams. Se ligou no tamanho da parada, né? Vamos lá, seguindo. Terceira história, porque a galera não botou aqui. A gente tem Jimmy Palmiotti e Amanda Conner. A gente também tem o Dan Abnett com... Onde é que tá o outro? Porra, aparece aí o teu nome, rapaz. A gente tem que falar aqui o nome. Porra, não tô achando o Dan Abnett, tá? Mas tem uma historinha aqui do Dan Abnett. Mas vamos lá. Jim Palmiotti e Amanda Conner, vocês estão ligados que é a galera lá da Arlequina, né? Isso aí, a Arlequina. A gente tem também aqui, pá! James Tynion IV com Carlos Danda. Cara, que arte espetacular desse maluco. É algo assim completamente surreal. James Tynion é o que está atualmente escrevendo Detective Comics, tá? É isso mesmo. Eles pegaram a galera que estava trabalhando realmente nos materiais. Desculpa que eu tô muito gripado, tá? Se eu tiver falando meio esquisito, é culpa da gripe. Eles pegaram a galera que tá mesmo trabalhando na DC atualmente e deram essa missão pra eles. Bill Willigan e Ivan Reis. Porra, Ivan Reis, eu não preciso nem te dizer que as páginas dele aqui são completamente absurdas, cara. É uma das melhores partes, visualmente, é a do Ivan Reis, tá? E o final dessa passagem aqui do Ivan Reis, eu vou te dizer que é algo surreal. Steve Orlando com Philip Tan. Steve Orlando é o que está escrevendo atualmente Liga da Justiça América, se eu não me engano, tá? Então a gente tem aqui mais uma duplinha legal e fecha no Philip Tan. Não, tem mais uma. Que é, porra, tem uma sequência aqui realmente muito fodas, cara. Tem muita coisa legal nessa revista, tá? Bom, é basicamente isso. É isso aí. Então, muito material legal, uma história realmente diferenciada e algo que vale muito a pena. Uma homenagem ao Kirby que ultrapassa isso, deixa de ser simplesmente uma história para fazer uma homenagenzinha para se tornar algo divertido com conteúdo e que, porra, podia continuar isso aqui, né? Não sei até que ponto daria pra continuar. Dá, lógico que dá. Quadrinho dá pra continuar até onde quiser, tá? Mas então tá na banca, cara. O Desafio de Kamandi é uma das coisas mais diferentes, mais legais, mais originais que você vai achar nesse momento. E mais uma vez, eu tenho que vir aqui repetir. Tem coisas que não vão sair de novo depois. Tem coisas que não vão sair em capa dura. E a gente não sabe nem como vai ser o mundo dos quadrinhos ano que vem. A gente não sabe nem como vai ser no final do ano. Existe N coisa acontecendo. A gente não sabe se a gente vai ter dinheiro para comprar esse mês, quem dirá no futuro. Tá na banca. E se você tiver a oportunidade de pegar isso aqui, pega, cara. Porque é algo bem legal. É algo diferente, para ler um quadrinho diferente. Alguma coisa para você sair do lugar comum. Eu também adoro super-heróis. Mas eu vi alguma coisa assim totalmente fora desse marasmo do mundo dos heróis. É muito bom e isso daqui é o tipo de material que você vai encontrar essa coisa diferente, tá? Tá na banca e se tu perder, não diga que eu não avisei, tá? Avisei, fiz um programa aqui todo entupido, mas fiz para que você pudesse acender uma luzinha aqui. Porra, acho que eu vou comprar o Kamandi. Só não se esqueça, são 2 edições. Vai sair uma próxima com mais uma equipe criativa absurda, com vários nomes incríveis, tá? Tá na banca e aí fica agora a seu critério saber se tu vai dar mog ou não, tá bom? Espero que você tenha curtido o programa, deixe então seu like, seu comentário aqui. Espero também que tenha sido útil pra quem não sabia o que era o quadrinho, assim como eu quando comprei, tá? Porra, não fazia ideia do que era isso, tava curioso, né? Agora tu sabe, vai lá e dá uma olhada, tá? Pra galera nova no canal, bem-vindos. Dê uma olhada no Facebook, Twitter e Instagram do Barbas, tá bom? Foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.